Olá a todos e sejam bem-vindos de volta à nossa sessão de perguntas e respostas sobre a Bíblia. Agora estamos fazendo isso semanalmente e respondendo as perguntas que vocês nos enviam por diversos meios, certo? Sim, são sempre boas perguntas, são mesmo, e tem algumas boas aqui hoje. Vamos começar com uma pergunta de Bailey. Ela pergunta, como encontrar o equilíbrio entre confiar em Deus para o futuro e, ao mesmo tempo, ser sábio, fazendo a sua parte e se preparando? Esse é o desafio, não é? Não quer dizer, essa é uma pergunta muito comum. As pessoas vêm pedindo isso há muito tempo. E eu acho que definitivamente existe um equilíbrio, mas esse equilíbrio provavelmente precisa ser inclinado, creio eu, mais para confiar no Senhor do que em nós mesmos ou em fazer nossos próprios planos. Quando você pensa em quantas passagens da Bíblia falam não só sobre confiar em Deus, mas também sobre não confiar em si mesmo, certo? Sabe, vou ler uns 2 trechos para você. Provérbios 3 horas e 5 seguintes são bem conhecidos. Confie no Senhor de todo o seu coração. E então esta parte. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Isso significa reconhecer a presença, a sabedoria e a direção do Senhor em tudo, seja qual for a situação, o plano ou a direção em que você esteja trabalhando. E diz que ela endireitará seus caminhos. Mas então nós, de tendência, não nos opomos ao próximo versículo daquela mesma passagem, que diz, não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. E há muitas outras passagens, sabe, que falam sobre a nossa necessidade de confiar no Senhor e não em nós mesmos. Provérbios 16 horas e 3 diz, entregue o seu trabalho ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, você pode ver o que está acontecendo aqui. É mais do que apenas a maneira como você elabora seus planos. É a atitude do coração por trás disso, porque, você sabe, é entregar seu trabalho ao Senhor, finalmente, reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Essa é uma atitude de samaritano. Essa é uma humildade que diz, Deus, você sabe que não vou exaltar minha inteligência ou minha sabedoria acima de você e de seu plano. Sabe, no Novo Testamento, Tiago fala sobre isso e meio que lembra aos crentes, dizendo que, sabe, para aqueles de vocês que estão pensando consigo mesmos, sabe, hoje ou amanhã, nós vamos para lá. Vamos nos mudar, vamos montar um negócio lá e vamos ganhar dinheiro. E James continua dizendo, você nem sabe o que é a sua vida. Tenta, sabe, ele, sabe, aqui te lembra que você é um que aparece por um tempo e depois desaparece. E então ele diz, em vez disso, você deveria dizer se o Senhor quiser, ponto. E, novamente, tudo se resume à atitude, não é? No final das contas, tudo se resume aonde o coração está. Estou escolhendo exaltar e confiar no Senhor acima do meu próprio entendimento? E a pergunta dela começou com a palavra, como se faz isso? E eu acho que é como qualquer outra coisa. Prática. Tenta. Prática. Cada vez que você se sintoniza mais com a voz do Senhor, você ouve mais, você pratica. Isso se torna um hábito de vida. Tenta. Exatamente. Sabe? E que melhor maneira de praticar do que quando surge um problema e você precisa tomar uma decisão. E assim você aprende a orar sobre isso. Você aprende a buscar direção e aprende a descobrir como obter uma confirmação da direção do Senhor. Sabe, essa é outra grande questão. Como posso saber que esta é a direção do Senhor? Bem, você sabe, a Bíblia também diz que a paz de Cristo reine em seus corações. E essa palavra reinar é muito parecida com a de um árbitro em um jogo esportivo. Quem apita, quem vê. E devemos deixar a paz, porque Deus é um Deus de paz. Ele nos dá uma sensação de paz quando caminhamos segundo a sua vontade. Tenta, mesmo a caminhada difícil. Claro, então, precisamos aprender a ouvir e a sentir essa paz. Tenta, sabe, muito bom. Tudo bem, Darla pergunta, o que acontece com os cristãos depois da morte? Sou cristão e ainda não entendi isso completamente. E a razão pela qual as pessoas não entendem completamente é porque existem muitos professores e líderes de estudo bíblico que citam a palavra de Deus de forma errada e não a interpretam como um todo.
Temos que nos lembrar do que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios. Vocês sabem que preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. E nós interpretamos isso por muitos séculos como significando que, quando morremos em Cristo, imediatamente vamos estar com o Senhor. Mas existem outras passagens, sabe? Temos que lembrar do ladrão da cruz. Sabe, Jesus não disse, bem, sabe, hoje vou te deixar em algum lugar, te buscarei quando a ressurreição acontecer, ou ele disse, hoje você estará comigo no paraíso. E assim foi a promessa imediata que acompanha isso. And so there was this immediacy to the promise that goes along with that. And so, e assim vocês sabem que quando os crentes morrem, vamos imediatamente para a presença do Senhor, e nossos corpos aguardam a ressurreição. Quando forem renovados, refeitos e receberem uma espécie de capacidade eterna de existir. E então seremos fundidos com esses novos corpos ressuscitados. Mas a essência de quem você é vai imediatamente para a presença do Senhor. É um conforto. Sim, é uma boa resposta. Tudo bem, eis uma pergunta que surgiu do seu ensino sobre Mateus 26. Ok. E eles disseram, Êxodo 12:14 diz que Deus nos ordena celebrar a Páscoa como um dia comemorativo por todas as gerações. Por que a maioria das igrejas não ensina isso? E por que não há mais pessoas celebrando a Páscoa judaica e abandonando a Páscoa cristã? Bem, a razão é que Deus não nos disse para celebrar a Páscoa como uma mera comemoração. Ele disse a Israel para guardar a Páscoa como memorial. Se você olhar para Êxodo 12:14, a referência que essa pessoa citou diz, este dia chegará para vocês. E isso foi dito por meio de Moisés ao povo de Israel. Este dia será para você um dia memorial e você deve mantê-lo. Quem é você? É Israel. Não é a igreja. Temos que lembrar que a igreja não está à vista no Antigo Testamento. E isso não significa que o Antigo Testamento não seja aplicável a nós. Existem ensinamentos maravilhosos e diretrizes morais que podemos obter do Antigo Testamento. Mas temos que lembrar que, como o corpo de Cristo, temos Jesus como o cumprimento da Páscoa. A man so keeps Pesach in a different way. Eis o que Paul disse. Acho isso fascinante. Ele diz, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então ele continua dizendo, celebremos, portanto, a festa. E então ele nos ensina, não com o fermento velho, que é uma imagem do pecado, o fermento da malícia e do mal, mas com o pão ázimo da sinceridade e da verdade. Em outras palavras, os cristãos celebram a Páscoa todos os dias do ano, vivendo a nova vida que Cristo transformou em pó de oliveira. Porque você sabe que essa é a essência da Páscoa. E essa é a resposta. A segunda parte desta pergunta era, por que não abandonamos a Páscoa? Você sabe que não há nada na palavra que nos diga para celebrar a ressurreição de Jesus. Não consigo imaginar que seja algo ruim. Tenta. Você sabe que Jesus ressuscitou. Sabemos quando ele foi criado. Nós sabemos, você sabe, nós sabemos quando ele foi ressuscitado, naquele domingo depois da Páscoa. E qual o problema em celebrar isso? Agora, alguém pode dizer, bem, toda essa história de coelhinhos e ovos de Páscoa. Você tem razão, você sabe, eu concordo com você. Não existe nada que não seja bíblico. E eu não acho que seja necessariamente prejudicial, mas não é bíblico. Isso poderia ser prejudicial se encobrisse o significado absoluto da ressurreição. Quando celebramos a ressurreição, devemos celebrar a ressurreição em si e o fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos. E essa foi a aprovação de Deus ao seu sacrifício na cruz. Isso sim é algo que vale a pena celebrar. E essa é uma realidade do Novo Testamento, a ressurreição de Jesus Cristo. E eu não vejo nenhum problema em celebrá-la.
Tenta. Tudo bem, isso é ótimo. Nossa próxima pergunta vem de Sônia, que pergunta: devemos evitar os incrédulos de acordo com o Salmo 139:22? Essa parte do Salmo 139 é o que chamamos de Salmo imperativo. Eu falo sobre isso e até explico no meu estudo através dos Salmos. É um dos muitos salmos pregatórios de Ewing. E o que isso significa é que é um salmo que inclui uma oração a Deus para trazer julgamento sobre o mal do mundo, sobre aqueles que não se importam com o Senhor e que estão apenas esperando o castigo. É basicamente uma oração que invoca o julgamento. Então, sabe, às vezes é um desafio estudar à luz da realidade central do Novo Testamento de que fomos chamados a amar nossos inimigos, orar por aqueles que praticam o mal e assim por diante. Então, enfim, vamos dar uma olhada no Salmo 139, os versículos aos quais ela está se referindo. Preste atenção aos fios assim. Oh, que tu matasses os ímpios, ó Deus. Você consegue sentir ódio aí dentro, não é? Homens de sangue, afastem-se de mim. Eles falam contra você com intenções maliciosas. Seus inimigos usam seu nome em vão. Não odeio aqueles que te odeiam, ó Senhor, e não detesto aqueles que se levantam contra ti. Eu os odeio com todo o meu ódio. Eu conto meus inimigos. Pronto. Isso é bem difícil. Sim, é bem difícil. E os salmistas sempre foram muito apaixonados por defender a causa do Senhor. Agora, ao ler esse versículo, surge a questão: será que devemos evitar os incrédulos? Sinceramente, existem alguns descrentes que devemos evitar. Sabe, quando você volta ao início dos Salmos e começa com o primeiro versículo, ele começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Em outras palavras, quem evita, você sabe, o conselheiro ou as palavras de tal conselho dos ímpios, nem se coloca no caminho dos pecadores, nem se senta na cadeira dos zombadores. Então, a Bíblia nos diz para evitar alguns descrentes? Tenta. Bem, e eu penso sobre a dentição. Eu estava nos Provérbios e havia muitos avisos sobre fazer parte do grupo de ferramentas. Tenta. Exatamente, exatamente. Então, aqui está a verdadeira questão. Como os crentes devem responder aos descrentes em geral? Sabe, esse é realmente o problema. Curiosamente, essa questão surgiu na igreja de Corinto, numa situação em que Paulo escreveu aos crentes de Corinto, dizendo-lhes para não se associarem com pessoas sexualmente imorais. Tenta. Bem, em Corinto, isso acontecia com todo mundo. Quer dizer, Corinto era conhecida como um lugar muito imoral sexualmente. Então, eles ouviram isso do apóstolo Paulo e pensaram: bem, acho que ela está nos dizendo que não devemos interagir com descrentes de jeito nenhum. Então, eles escreveram para ele perguntando sobre isso. E ele respondeu e disse o seguinte em 1 Coríntios 5:9 seguintes. Ele diz: escrevi para você em minha carta para não se associar a pessoas sexualmente imorais. Não me refiro de forma alguma aos sexualmente imorais do mundo ou aos vigaristas gananciosos, idólatras, etc. Pois então você precisaria sair do mundo. Em outras palavras, você literalmente teria que entrar em uma nave espacial e viver em outro planeta, certo? Para evitar pessoas sexualmente imorais ou pecadoras. Digamos apenas que existem descrentes no mundo. Então, o que Paulo escreveu originalmente à igreja, ou melhor, o que ele quis dizer, foi: não se envolvam com aqueles que confessam Cristo, mas que levam uma vida sexualmente imoral. Ele disse: nem coma com eles. Tenta. Certo. Então, ele estava fazendo isso, obviamente, para protegê-los. Certo. E assim por diante. Portanto, acredito que nossa atitude em relação aos incrédulos deve ser a mesma que a atitude de Deus em relação aos incrédulos. E o que aprendemos na Bíblia sobre a atitude de Deus para com os incrédulos? Bem, aprendemos que Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho. Certo? Também aprendemos na segunda carta de Pedro que Deus não deseja que ninguém pereça. Assim é o coração de Deus para com os incrédulos. Ele os ama e não deseja que pereçam. Então, acho que essa deveria ser a nossa atitude. Agora precisamos ter cuidado em como colocamos essa atitude em prática. Temos que nos proteger.
Não podemos mergulhar no estilo de vida deles para alcançá-los para Cristo. E, da mesma forma, precisamos manter algum tipo de intercâmbio com os descrentes, onde possamos compartilhar, conversar e orar com eles, se eles nos permitirem, e, por fim, dar-lhes a oportunidade de responder ao Evangelho. Bem, acho que essa é a resposta para a pergunta. Bom. Maravilhoso. Tudo bem. Aqui está uma pergunta do YouTube que diz: Olá, Pastor Paul. O que as pessoas querem dizer quando afirmam que os sacramentos são um meio de graça? Bem, esse é um termo católico romano e é usado pelos católicos romanos porque eles veem os sacramentos de forma diferente da maneira como o cristianismo bíblico os vê. Vemos os primeiros de todos. Quais são os sacramentos? O que são os sacramentos? Bem, estamos falando de comunhão porque essa é uma palavra usada na igreja, certo? Comunhão, água, batismo, esse tipo de coisa. Nós, cristãos bíblicos, acreditamos que os sacramentos são uma representação, não a realidade, certo? Ok. Então, quando olhamos para o batismo nas águas, não olhamos para um meio de salvação. Olhamos para isso como uma imagem, à direita, da realidade, que é a obra que Jesus fez na cruz. O mesmo acontece com a comunhão. Não consideramos o pão ou a xícara como meios de nos salvar, certo? Vemos que o que Jesus fez na cruz é a realidade. A comunhão é a imagem. E nos foi dada a comunhão, pois temos uma lembrança semelhante, como meio eficaz de graça, que é a maneira como a Igreja Católica Romana define essas coisas. Essa é a diferença. O catolicismo romano vê a comunhão, o batismo nas águas e coisas semelhantes como tendo um efeito real sobre o indivíduo, enquanto nós as vemos apenas em imagens. On the individual, whereas we see them as pictures. Então, tudo bem. A próxima pergunta vem de um comentário do YouTube que diz: Você está dizendo que um verdadeiro cristão que crê na Bíblia não pode ser possuído por um espírito demoníaco, mas que alguém que recentemente confessa Cristo, mas não demonstra nenhuma mudança de comportamento, pode ser possuído? Não estou dizendo isso de forma alguma. Primeiramente, quando alguém confessa a Cristo, mas não demonstra, como essa pessoa disse, nenhuma mudança de comportamento que possamos perceber, não sabemos se essa pessoa realmente foi salva ou se está apenas hesitante ao iniciar sua caminhada com o Senhor. Muitas pessoas, muitas mesmo, que observei ao longo dos anos, têm dificuldade em progredir em sua caminhada com o Senhor. Eles vêm a Cristo e há uma obra genuína do Espírito Santo em seus corações para acreditar pela fé no que Jesus fez na cruz. Mas eles acumularam em si muitos comportamentos viciantes e controladores que os perseguem em sua caminhada com o Senhor, a ponto de terem dificuldade em realmente se livrar dessas coisas. Just dog them, on their walk with the Lord to the point where they struggle to really let those things go. E você sabe, nós vemos de fora. Então, estamos olhando de fora e observando aquela pessoa. Estamos pensando, nossa, não sei se eles realmente se converteram, porque, sabe, eles ainda estão fumando. Eles ainda estão fazendo isso. They still let those zinger, obscene words fly from time to time. And we're all kind of thinking, I don't know. God knows. Yeah. So I would never say that a Bible-believing Christian, and by the way, I wouldn't even refer to them as a Bible-believing Christian. Eu simplesmente o chamaria de verdadeiros crentes renascidos. Soy exatrue bornagante. Agora, pode haver pessoas que, se você lhes perguntasse, diriam, você é cristão? Eles diriam, sim, eu sou. Mas eles não estão certos porque não depositaram sua fé no que Jesus fez na cruz. Essa pessoa pode estar possuída por um demônio? Sim, ainda é uma possibilidade para eles. Até que o Espírito Santo finalmente entre e faça morada, você sabe, o inimigo ainda pode se apoderar desse receptáculo. Uma vez que o Espírito Santo está presente, ele não vai compartilhar. Ele não vai compartilhar o aluguel, você sabe, com espíritos demoníacos. Então, sabe, a parte desafiadora dessa questão é saber se alguém que confessou Cristo, mas talvez ainda não esteja demonstrando isso completamente, é ou não recrente.
Tenta, sabe? E eu acho que houve muitas pessoas ao longo dos anos que confessaram Cristo, mas nunca depositaram verdadeiramente sua fé em sua obra consumada, e que depois tiveram problemas com atividades demoníacas, sendo libertas dessas atividades demoníacas. E agora eles andam por aí dizendo às pessoas que os cristãos podem ser possuídos por demônios porque elas dizem, bem, aconteceu comigo. Eu era um cristão e tinha um demônio, e então ele teve que ser expulso de mim. E eu volto e digo, acho que não. E aqui está o porquê. Não existe uma única referência na Bíblia a um crente possuído por um espírito demoníaco. Não há um único comentário isolado de nenhum dos escritores do Novo Testamento dizendo, bem, talvez seja um demônio. Certo! Sabe, o que eles sempre dizem é, você precisa se acertar com Deus. Você precisa se arrepender e parar de fazer isso. Eles nunca sugerem que possa haver um demônio por trás disso quando estão falando com os crentes. Nunca. Então, é isso aí. Pronto. Então, pode ser uma situação delicada, mas sim, temos que ter cuidado ao olhar para as pessoas e dizer, acho que elas não estão salvas. Sim, sabe, é muito, muito impossível tomar essa decisão. Sim, é mesmo. Tudo bem. E nossa última pergunta de hoje é outra pergunta do YouTube. E já ouvi pessoas dizerem que, como Deus nunca muda e é o mesmo Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento, devemos, portanto, tentar viver de acordo com a lei de Moisés, lembrando que nenhum joio passará. O que você acha? Bem, eu acho que esse tipo de declaração está repleto de ignorância e tendências legalistas. Certo? Então, é isso. Sim, realmente. Eu sinceramente faço isso. E aqui está o que é pior. Quando as pessoas dizem coisas assim e afirmam, bem, você sabe, ele é o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo, então precisamos guardar e seguir a lei de Moisés. Você se depara com todo tipo de problema porque, antes de tudo, você perde completamente o sentido da nova aliança. Tenta. Sabe, a nova aliança é algo sobre o qual Deus falou profeticamente até mesmo no Antigo Testamento, no livro de Jeremias. O texto diz o seguinte, eis que vem dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, não como a aliança que fiz com seus pais e filhos, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. A minha aliança eles invalidaram, embora eu fosse o seu marido, declara o Senhor. Então, ele está dizendo ali mesmo que não vai ser como a aliança mosaica ou a lei que veio através de Moisés. Não vai ser assim. Ok, vamos continuar lendo. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu adoro essa passagem, sabe? Eu amo isso. Eu cito muito. Mas dizer que, quando você entende a ideia da nova aliança, Deus assumiu a lei. Quero dizer que ele é o legislador. Tenta. E ele agora veio para o nosso coração para dizer às pessoas, bem, você tem que cumprir a lei de Moisés. É isso que nega a realidade da presença do Espírito Santo na vida do crente. Literalmente, joga tudo fora e diz, não, vamos voltar a esta lei externa escrita, que foi inscrita em pedra. Vamos fazer isso porque, de alguma forma, eles estão dizendo que é melhor ou algo assim, certo? E eu penso comigo mesmo, mas o quê? O que é melhor? Olhar para uma lei externa escrita em tábuas de pedra e dizer vou segui-la ou seguir a orientação do legislador que agora está em meu coração? Já ouvi pessoas dizerem e perguntarem se eu estava dizendo que não precisava guardar os 10 mandamentos. E penso que quando dizem isso, você não acha que o legislador em seu coração vai te guiar exatamente nessa direção? Sabe, guardar todos eles é apenas uma questão de coração. Tenta. Exatamente isso. E você sabe, isso também é uma negação do que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, quando disse, o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E ele tentou explicar aos crentes em Roma, vocês não estão debaixo da lei. Pessoas. Acho que algumas pessoas se sentem confortáveis em seguir uma lista de regras muito explícitas. Você sabe, que estão bem ali, bem na hora.
E essas são as regras e eu vou cumpri-las. Você sabe, eu vou dizer isso. É mais difícil seguir o Espírito porque eu tenho que ouvir sua voz. Mas você sabe, só cabe tanta informação em algumas tábuas de pedra. Tenta. E o que isso significa é que foi assim que foi escrito e dado a Israel. Não pode abranger todas as perguntas ou problemas possíveis que possam surgir em sua vida. Nós desenvolvemos coisas em nossa cultura que eles nem sequer poderiam imaginar, sabe, nos tempos bíblicos. Então, sabe, temos coisas que a medicina moderna produziu e, bem, isso é evidenciado pelo fato de reunirmos muitas perguntas para sequer discutirmos essas diferentes coisas. Temos tantos problemas novos. Sim. Tenta. Então, a questão é, como se obtém respostas para essas coisas apenas com base na lei? Bem, você não pode, porque a lei é finita, mas o legislador é infinito, assim como sua capacidade de responder a você espiritualmente. O Espírito Santo é finito para o seu espírito, e você também é infinito. E ele pode te dar qualquer coisa. Ele pode responder a qualquer pergunta que você possa ter. E muitos cristãos não conseguem entender isso. E então, como você disse, eles frequentemente ouvem falar disso e dizem, então, devemos rejeitar a lei. Você sabia que foi exatamente disso que o apóstolo Paulo foi acusado? Certo. Então, você está dizendo que as pessoas não devem seguir a lei de Moisés? Tenta. Não. Estou dizendo que o legislador agora vive dentro de nós pela fé e que, quando seguimos a direção do Espírito, estamos seguindo a direção do Senhor. E pessoas, isso é uma melhoria. Sim, hoje entendemos esse termo. Tenta. Nossos computadores são atualizados, certo? Eles ficam mais rápidos, eles melhoram, eles podem fazer mais. Bem, escute. O Espírito Santo habitando em você é uma versão aprimorada da lei. A lei de Moisés. Não há nada de errado com a lei de Moisés. É necessário que uma pessoa discerna as diferenças na lei de Moisés entre a lei moral e a lei cerimonial. Sabemos que Jesus cumpriu os aspectos cerimoniais da lei. Portanto, quando lemos coisas nos 10 mandamentos, como guardar o sábado, e sabemos e entendemos que Jesus é o cumprimento do sábado e que descansamos nele para nossa salvação, e há outras coisas também. Mas entendemos que, moralmente, o que a lei projeta moralmente, você sabe, é perfeito. E Paulo explica isso no Novo Testamento. Não há nada de errado com a lei. Qual é o problema conosco, não é? Porque simplesmente não conseguimos manter isso. Mas agora temos uma atualização da lei. E ele está vivo. Ele vive dentro dos crentes e fala, se estivermos dispostos a ouvi-lo. Tenta. Se seguíssemos a orientação do Senhor. E essa é a mensagem quando você lê as cartas de Paulo, Pedro, João e dos outros autores do Novo Testamento. Siga a direção do Espírito. Adorado pelo Espírito. Eles não dizem que estão presos pela lei. Eles dizem que foram criados pelo legislador. E esse é o Espírito Santo habitando em crentes como você e eu. Certo? Isso é incrível. Então, seja como for que sua semana esteja indo, há um pensamento positivo. Você recebeu uma atualização. Seu corpo pode estar se deteriorando, mas quando você renasceu, você foi aprimorado. Então, vamos caminhar por ali. Amém. Exatamente. Bom, isso vai levar até o final deste episódio. E voltaremos na próxima semana com mais algumas das suas perguntas. Se você tem algo que lhe incomoda, basta enviar uma mensagem para questionsbibleministra.com e faremos o possível para responder a sua pergunta o mais rápido possível. Até lá, que Deus te abençoe. Tenha um bom resto de dia.